E, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou gravar aqui no YouTube e também no Instagram. Vou falar rápido que agora a gente vai ter um eclipse, dentro de alguns minutos, vai ter um eclipse que vai ser visto mais na África, na Europa. E então eu vou colocar alguns pontos de vistas, né, alguns sobre esse eclipse. Ele ocorre aqui 5 de maio, aqui no Brasil, a hora da lua cheia 14h34, o eclipse está próximo desses horários, né? E eu queria falar um pouco sobre esse eclipse, porque ele tem uma particularidade que é reforçada com o eclipse do ano passado. No ano passado, a gente teve um eclipse em outubro, dia 25 de outubro, a 16 graus, né? E agora a gente tem hoje a quase 15 graus, ou seja, 14,58, 1 grau de distância, um eixo, né? E, coincidentemente, nesse eixo, tem a ver com esse eclipse, né? Existe uma paraxá, né? Para quem conhece um pouco ou do judaísmo da Cabala, sempre é lido um trecho da Bíblia e da Torá, e a paraxá Lech Lechá, que foi há 6 meses atrás, ela volta novamente nesse eclipse. É onde você tem que seguir com você mesmo, né? Então a Paraxá fala assim: saia da casa do teu pai, onde você está bem, onde você tem um bem bom, cama, roupa, comida, transporte, você tem tudo, e vá com você. E esse momento, normalmente, quando é vinculado ao eclipse, ele traz um certo estresse, porque você fala: nossa, como é que eu vou? Como é que eu vou? Eu vou me sentir desamparado. Então, as palavras chaves desse eclipse é desorientação, dependência ou codependência, desamparo. E esse eclipse, a gente sabe que ele tem um período anterior e um período posterior ao evento astronômico, né? Quando ocorre a ocultação desses luminares. E esse período anterior, para algumas pessoas, já está há uns 9 meses tocando, outros são algumas semanas, outros alguns dias. Mas todos que têm no segundo decanato dos signos fixos, que é Touro, Leão, Escorpião e Aquário, todos estão envolvidos nesses dois eclipses. O do dia 25 do dia 25, não, do 16 graus do ano passado e o de 15 graus de hoje. Então, o que é um desamparo? É quando você não sabe seguir adiante, quando você perde algo. Normalmente, nesse eclipse, existem alguns temas importantes, né? Um deles seria a herança, né? Você tem que abrir mão da herança. Vocês vão ver que é um pouco diferente de outros eclipses, né? Então, você abre a herança do que você recebe dos seus pais, dos seus ancestrais. Um outro assunto é reiniciar sozinho. Reiniciar e você passa pelo processo interno da sensação de desamparo, pela sensação de como é que eu faço se eu tenho uma relação de dependência, tá? É importante nessa hora as pessoas terem vários pilares, né? Amizades, trabalhos, meditação, momentos sozinhos, né? Momentos que estão você com você mesmo, para que alguns pilares significativos desse eclipse não acabem com a paz interna. Como eu falei, tem muito assunto sobre a ilusão, né? A ilusão de manter o que a gente recebe, né? A educação, os sistemas, os padrões adquiridos dos pais, dos avós, tudo isso é trabalhado. Então, esse é um período maravilhoso para constelar. E, principalmente, constelar sem
falar dos temas, porque eles vão aparecer. Um dos temas seria isso, o desamparo, outro seria a justiça e a injustiça, né? E outro seria a troca. A troca, a ponta onde a Lua está agora, ela está numa estrela onde existe uma troca que deve ser questionada. Tem que ser bom para um e o outro não tanto. E, na verdade, a troca tem que ser bom para os dois. Então, toda vez que tem eclipses nesses graus, as trocas elas são de extrema importância. Tem que ser justa a troca, o combinado, o falado, tudo tem que ser é, revisto e realizado, né? E tem que ir até o fim. Muito interessante. Agora, existe também uma, uma coisa que seria da herança, é você se desapegar. Desapegar do que você acredita. E aí entra um outro fator que também é interessante nesse eclipse, que é a esperança. Nesse eclipse, vale a pena deixar a esperança, a ilusão, o sonho de lado. É até um país cujo hino é a esperança, está no meio desse eclipse, a partir de agora até 22 de junho, vai ter um período bem bravo, ou com os governantes, ou com conflitos mais armados, né? Mas que é lá no Oriente Médio, mas assim, o importante é que a esperança não seja o seu pilar. O seu pilar é começar do zero, começar e acreditar na alma, acreditar na força para reiniciar, né? É uma forma de você olhar também para o sofrimento que a gente tem e falar assim, que engraçado, né? Esse sofrimento é baseado no quê? É baseado numa visão que eu tenho. Será que eu posso abrir mão dessa visão, né? Então, isso é muito interessante, né? Primeiro que, assim, eu desejo a todos que passem por esse eclipse, que estiverem vinculados com algum planeta significativo, ou casa, ou ascendente, nessa região próxima a 15 graus dos signos fixos, e coloca uma órbita boa de uns 5 graus, porque está todo mundo envolvido. Em especial um pouco mais para frente, que o Sol vai estar com Urano, então ele pega 15, 16, 17, 18, 19 graus, com certeza absoluta. E então, assim, que vocês tenham, que nós tenhamos todos consciência, força, alegria para conhecer esse novo ser dentro de nós mesmos, né? E a gente se inspirar, né? Se inspirar e pedir sabedoria nos novos passos, né? Não é um novo passo do zero, é um novo passo onde você abre mão do que você tem, ou abre mão do que você acredita, ou abre mão do que você anseia com uma esperança muito grande, porque essa hora você entra em contato com a sua própria ilusão. Em relação a relações, né, todos os tipos de relações onde a troca ela um dá muito e o outro só pede e tudo mais, ou uma relação agressiva, tudo isso está sendo revisto. Então, também é um bom momento para rever, né? E iniciar um novo ciclo, né? Então, também o pilar da justiça, né? E o pilar da troca, o pilar da justiça e o pilar do amor próprio. Quando você começa a respeitar, a ressignificar a sua autoestima. Então, isso é muito legal, né? Basicamente é isso, né? Tudo que tiver de dívidas, né? Dessa parte, dívidas como relações que ainda estão vinculadas devem ser cortadas. Então, sociedades, coisa que às vezes tem gente que está, sei lá, 10 anos, 20 anos numa relação e ainda não consegue, esse período que pode ir até fevereiro do ano que vem, mas é o momento de você se desplegar, de desprender, né?
Em relação ao Brasil, no interessante, não vou falar muito aqui de política, mas a gente tem uma sequência de eclipses, desses pares de eclipse, tanto do semestre que vem, como esses dois que tiveram agora, 20 de abril e agora dia 5 de maio, hoje. O próximo é 14 de outubro e o outro é 28 de outubro. Ou seja, um vai ser a 5 graus de Escorpião, o outro vai ser a 21 graus de Libra. O de agora, 15 graus, o outro foi como fosse a 0 graus de Touro Escorpião, ou seja, tem muita coisa envolvida. E a gente vê o mapa do Sarney, né, exatamente em grau junto com o eclipse, o eclipse dia 14 de outubro, quadrado ascendente do ex-presidente Bolsonaro. A gente tem pelo menos 3 eclipses, ou até 4, tocando no mapa do Lula, e o eclipse de hoje, e o de 6 meses atrás, também tocando no mapa do Alckmin. Ou seja, os protagonistas que estão agora estão envolvidos também nisso. Então, tem muita história ainda para acontecer com ambos. Né? Eu tenho falado isso em aula, não vou falar aqui tão publicamente. Né? O bacana, né, que o ascendente aqui no Brasil toca em cima do Sol do Brasil, ou seja, o ascendente do eclipse toca em cima do Sol do Brasil. Então a gente fala do governante de alguma forma ou de outra. Né? Do Fernando Henrique não toca tanto a princípio, né? Mas mais o Sarney, o Bolsonaro, o Lula e Alckmin. Né? E o eclipse ele gera uma intervenção. Ele gera uma intervenção que meio que obriga uma nova postura, uma intervenção que obriga uma nova ação, uma nova atitude, uma nova percepção. E quando você tem essa nova conceito, essa nova percepção e começa a agir diferente, começa essa intervenção, ela cria uma evolução. Então, graças aos eclipses que ocorrem sempre, tá? Sempre. Isso aqui, eclipse é uma coisa que ocorre em pares semestralmente, e eles vão andando no sentido contrário do que a gente vê o Sol, a Lua, os planetas andando, é como se eles fossem os retrógrados, né? E eles vão limpar com assuntos aonde o mais, o que está acostumado, o que você se acostumou, tem que romper. Você tem que romper com o que você se acostuma. Ou seja, queira ou não queira, é uma evolução. Queira ou não queira, é uma evolução. E a humanidade, ela evolui com esses trânsitos e com ciclos planetários e com esses eclipses que dão um chacoalhão. Por quê? Eles pegam e eles eclipsam, eles ocultam a luz. Ou a luz ou o reflexo da luz. Ou seja, ou algo real onde você sente uma diminuição da sua imunidade, diminuição da sua força, ou uma diminuição do que você acredita ser. Ou seja, de alguma forma é bom porque você para de ter uma ilusão frente a determinado tema, determinado assunto. Então, basicamente é isso, né? A gente tem, por exemplo, o eclipse no semestre que vem, que ele faz um percurso muito parecido com o que ele fez alguns anos atrás, começa lá do Vale do Silício, passa pelo centro dos Estados Unidos, pela América Central, depois ele vai no norte e nordeste do Brasil. E a gente já vê a coisa acontecendo no Rio Grande do Norte, em Olinda, já manifestando, mas o principal é o mercado da tecnologia do Vale do Silício, que a gente tem esses chips de computadores, onde está tendo uma perda substancial de milhões de dólares, está perdendo, enquanto outra empresa está conseguindo fazer menor, mais rápido, com mais velocidade, vindo de um outro lugar. Então, isso mostra o efeito do eclipse, fora os bancos vinculados, né, ao Silicon Valley, né, que deu início a essa queda. São várias coisas acontecendo. A gente tem, falando em astrologias, né, o Plutão do Brasil, o Plutão dos Estados Unidos voltando pela última vez agora, já passou o grau em minuto, mas vai estar colado
Então, a gente vê uma grande mudança nos Estados Unidos, a gente vê uma mudança de polarização de poderes, ou seja, vários países vão ter poderes ao longo do tempo, então a gente vai ver uma nova dinâmica mundial. Mas em relação ao eclipse, basicamente é isso: desapego com heranças, saber trabalhar o desamparo, saber trabalhar a dependência e saber seguir uma nova orientação. É a orientação da alma, uma nova orientação, né? E confiar, né? Confiar, ou seja, diferente de ter esperança com alguma coisa. Quando você tem esperança com alguma coisa, você está baseado no passado, em algo que você quer, num cenário desejado antigo. Mas quando você confia, você fala: eu sei que a vida pulsa para algum lugar e as coisas vão acontecendo. Aqui no consultório, né, é muito interessante, porque todos os pacientes que têm, as pessoas que eu atendo, que têm esses mapas que tocam o eclipse, ou seja, que estão no segundo decanato dos fixos, eles estão trazendo, nossa, uma nova postura. Então, esse eclipse, ele só é ruim se você quiser manter o antigo. Se você tiver apegado ao antigo, apegado a essa dependência. E se você falar, não, tá tudo bem, né? Então, para isso, você tem que ter uma observação mais ampla dos tempos, falar, tá tudo bem do jeito que está indo e eu vou seguir para frente, né? Como se você tivesse uma estrada muito bonita lá na frente, tá? É isso, vou fechar aqui, eu gravei aqui no Instagram, não sei mexer bem aqui no YouTube, e fica um recado, confiem na vida. Se vocês têm algum tema ou vários temas que estão envolvidos com isso, vale a pena procurar um profissional. Não precisa ser um astrólogo, pode ser qualquer um profissional que possa ver você por outro ângulo e falar: já pensou de você iniciar você com você mesmo, né? Lech lecha, né? Vá com você mesmo, né? Esse é um trecho da Bíblia muito bonito, ainda no Gênesis, né? Que é dito para Abraão: saia da tua casa, saia da casa do teu pai, vá para o lugar. E ele vai. Quando ele chega lá, ele se encontra deserto e pântano. Aí ele continua. Então ele passa lá por Israel, vai para o Egito, e do Egito ele volta para Israel já com um pouco de sustento para poder se estabelecer. E a partir dali as coisas começam a acontecer. E é muito bonito porque essa paraxá específica de 6 meses atrás se manifesta novamente nessa semana, né? E agora, provavelmente, se vocês puderem, também vão no YouTube e escrevam eclipse, vocês vão ver, é um eclipse mais simples, mais ou menos à noite, né? 8h30, meia assim, mas pega uma faixa muito grande da África, da Europa, um pouco da Ásia, meio Midwest, né? Como que é? Oriente Médio, etc. Tudo de bom e eu me despeço aqui, tá? Nem sei fechar aqui. Encerrar o vídeo. Compartilhar.